Olá pessoal, tudo bem? Vamos então comentar as perguntas de vocês e outros comentários que não são perguntas do vídeo de sábado de manhã, em que eu fiz um Recordar e Viver. Eu acho que eu vou fazer isso no fim de semana, pessoal, porque tem alguns momentos que, aqui no fluir da conversa aqui, que eu vou conversando com os comentários de vocês. Tô aqui falando sozinho, né? É o seguinte, eu acho que às vezes tem um conteúdo que em algum momento é importante chamar atenção. Mesmo que a pessoa já tenha visto, é bom dar uma relembrada. Aquele vídeo em especial eu achei bem importante salientar, porque ele continuou atual, mesmo com passando esse mês, continuou tudo praticamente a mesma coisa. Claro que com oscilações, mas tudo ali continua válido. Então é bem interessante. E vieram perguntas muito boas que nós vamos dar uma atualizada aqui para nós todos. O José pergunta para a gente. Depois pode fazer também uma simulação para o pré-24 para comparar. Então, assim, vamos dar uma olhada aqui na situação do pré-24. Aqui são as taxas de fechamento do dia 21 de maio, tá, pessoal? Então, vai ter alguma oscilação. Como é que a gente compara um prefixado com o Tesouro IPCA? A gente tem que descobrir qual é a inflação implícita. O que quer dizer inflação implícita? Inflação implícita quer dizer tudo o que sobra de taxa no prefixado quando a gente retira o prêmio que tem no IPCA. Porque o prêmio que eu tenho no IPCA é certo. É certo. Basta que eu fique até o final. Então, se eu tenho um prefixado que paga uma taxa X, ele tem que ser, no mínimo, mais atraente do que o Tesouro IPCA. Senão eu nunca compro prefixado. E a gente vê pelos leilões, e amanhã vai ter vídeo de leilão, a gente vê que eles compram muito, muito prefixado, certo? Então, alguma coisa boa tem que ter. Então, vamos ver como é que é essa inflação implícita. Como é que a gente faz? A gente pega primeiro a taxa do prefixado, divide por 100, soma 1 e divide por essa mesma taxa do prêmio do IPCA que a gente quer comparar. Vamos comparar com o IPCA 26. Ah, mas você não pode comparar porque o prazo é diferente. Opa, só um pouquinho. Teoricamente, a gente realmente não pode. Mas aqui o correto seria comparar pré-26 com o IPCA 26. Mas o que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir a inflação implícita no pré-24 comparativamente ao IPCA 26, porque se eu tiver o prazo dos dois, pode ser que seja mais interessante. Se a inflação implícita no pré-24 for suficientemente alta, certo? Não quer dizer, gente, a inflação implícita no prefixado não quer dizer que o mercado está apostando que vai existir, que vai acontecer aquela inflação. Não, certo? A inflação que o mercado prevê e aposta está no boletim Focus, é 5 e alguma coisa. O que diz a inflação implícita do prefixado? É uma taxa que corresponde à inflação mais um prêmio, ou a inflação limite máxima para investimento naquele papel. Se você acha que a inflação vai ser maior do que esse número que a gente vai descobrir agora, aí o papel fica proibitivo. Então, 1,0 dividido pelo prêmio do IPCA 26, 1,0348, menos 1 vezes 100. Olha aí, gente. Comparado ao IPCA 26, 4,58. Tá. Ah, mas é menor que a inflação desse ano. É menor que a inflação desse ano. Mas espera aí, vamos ver. Inflação desse ano, 5%, 21. O papel vence na metade de 24. Então tem 22 inteiro, 23 inteiro e a metade de 24. Um ano já perdeu, mas tem mais 2 anos em que a inflação está prevista de ficar em 3,5. Ou 3,6, 3,7. Então, sim, ele tem uma margem ainda razoável contra a inflação. Mas é aquilo. Se o Banco Central não for bem sucedido em reduzir a inflação, o que eu acho uma possibilidade remota, eu acho que ele vai conseguir reduzir a inflação. Se o Banco Central não for bem sucedido nessa tarefa, esse pré pode, como se diz, micar. Então,
O IPCA 26, em termos de segurança, é incomparável. Mas é aquilo. Pode ser uma boa pedida. Pode ser uma boa pedida, certo? Tudo. E aí é o seguinte: a pessoa comprou a 8,22 e o Banco Central não conseguiu ter sucesso na inflação. O que acaba acontecendo? Ele vai para 5% esse ano, vai para 6% ano que vem e vai para 7% no outro ano. Olha, tudo continua abaixo de 8. Significa que a pessoa ainda vai receber um prêmio para a inflação, mas vai ser menor do que o prêmio do IPCA 26. Então, qual é a moral? O IPCA 26 vai ser mais rentável, mas o pré-24 não quer dizer que nessa taxa acima de 8% seja ruim. Ele vai ter alguma rentabilidade, porque a margem dele é relativamente grande, certo? Então, assim, agora, quanto à questão da segurança dele nos próximos anos, a gente faz aqui na calculadora que eu já vou mostrar para vocês. Então tá aqui a calculadora, pré-24. Vamos dizer que eu comprei exatamente um título a 8,22 no dia 21. Tá? Primeiro a simulação normal, que mostra que o papel chega aos R$ 1.000 no vencimento. Tá? E o que a gente tem líquido são os 960, porque tem que descontar o imposto de renda, tá aqui ele, R$ 32,00, e o somatório das taxas de custódia da B3, dando aí uma rentabilidade líquida de 6,8. Isso aqui é até o vencimento, 6,8. Vamos ver agora para resgate antecipado. Então, voltando aqui, pessoal, o pré-24, comprado a 8,22, vamos supor que daqui a um ano, agora nós vamos fazer o exercício do pessimista, que ele vai para 9%. Qual era a nossa rentabilidade líquida? 6,8, ficando até o final, certo? Olha aí o que nós teremos. 5,19. Ou seja, a taxa vai superar um nível que o papel, nenhum prefixado principal esse ano atingiu esse nível. O 26 está ali batendo nesse teto, mas não chega nos 9, certo? O 31 já passou, mas o 26 não chega, e por 24 chegar, quer dizer, isso é o que eu quero dizer é o seguinte: o longo prazo já chegou, mas o médio prazo e o curto prazo não. Para isso precisa estressar muito mais, certo? O mercado precisa ficar muito mais desconfiado com relação a todos os movimentos da taxa de juros. Então vejam que, mesmo que isso aconteça, você ainda vai ter uma rentabilidade líquida de 5% em um ano, o que não é nada mal, certo? Se tratando de um prefixado. Vamos ver se essa taxa for para 9,5, que já começa a ficar bem questionável, certo? Se ficar em 9,5, vai para 4,35. Só que o que a gente tem que pensar, pessoal? Lá em maio do ano que vem, com certeza a Selic vai estar bem mais alta. Talvez esteja 5, 5,5, não sabemos. Mas isso, o que vai gerar? Vai gerar uma calma na inflação. E pode até reduzir o prêmio de risco. E aí, se o mercado vê que a inflação está controlada, que a Selic está mais alta, como o mercado quer, esse prêmio de risco, o risco começa a diminuir, certo? Por quê? Porque aí começa a vir um monte de benefícios. Os dólares voltam, né? O mercado começa a ver que o Tesouro volta a pagar uma taxa boa no curto prazo. O Tesouro começa a não ter dificuldade, nunca teve, para falar a verdade, mas essa percepção de dificuldade de rolar dívida, isso aí já vai cair por terra pela 100ª vez, certo? Esse argumento que eu não acredito. Então, assim, vamos supor que vá para 10%, coisa que, olha, gente, antes da reforma da Previdência nós tivemos taxa de 10%, mas mesmo assim ela baixou dos 10% antes da reforma estar concluída. Então vejam que realmente é uma taxa muito, muito difícil de vir a acontecer no futuro. A rentabilidade do papel fica em 3,5. Ou seja, a pessoa poderá até resgatar o papel e sair com alguma rentabilidade e botar em alguma coisa melhor, certo? Mais prazo, outra coisa, se mudar mudar o seu objetivo, sei lá, enfim, pode até sair com alguma rentabilidade. Então, assim, sim, o pré-24 é bastante seguro. Muito bem. Vários comentários positivos aqui.
Tem aqui uma pergunta dos conjuros. Vamos ver aqui. Vamos ver. O Alan. Ao reassistir o vídeo, uma dúvida. Se o mesmo também aconteceria aos títulos com juros semestrais, ou se ao distribuir o cupom não haveria a valorização pelo tempo. Seguinte, Alan, no 30, o 30 tem um comportamento mais parecido com o 26 do que o 35, certo? Por dois motivos. Porque cronologicamente ele está mais perto de 2026 do que 2035, certo? São 4 anos contra 5, então ele está mais perto do 26 do que o 35. E pelo fato dele pagar juros ao longo do caminho, ele diminui um pouco o risco. Então ele fica mais perto ainda do 26. E a gente sabe que os cupons... O que é o cupom de uma NTNB, de um Tesouro IPCA com juros semestrais? O cupom é 2,95% do VNA. E o VNA é reajustado pela inflação IPCA. Então, gente, não tem erro, tá? Os cupons são reajustados ao longo do tempo, certo? Quem tem aí um Tesouro IPCA com juros há mais de 6 meses sabe que o que eu estou falando é verdade. Por quê? Porque mantendo a mesma quantidade de títulos, você vai perceber que o seu cupom recebido aumentou, por dois motivos. Porque ele aumenta porque ele é corrigido pelo IPCA e porque diminui o imposto de renda. Mas isso depois de 2 anos acaba, né? E o imposto de renda fica fixo em 15%. Então, olha só. O mesmo acontece sim com o Tesouro IPCA com juros semestrais, certo? Só que, como ele acaba pagando os cupons ao longo do caminho, ele te devolve, ele te dá essa rentabilidade ao longo do tempo. Então ele não é que nem o IPCA principal que vai acumular bastante rentabilidade. Você precisa reaplicar os cupons, certo? Para obter o mesmo efeito do Tesouro IPCA principal. Mas acontece tudo igual, certo? Não tem preocupação e os cupons também são reajustados. O Antônio faz uma pergunta muito interessante. Qual seria o impacto dos juros do Tesouro Direto com uma eventual elevação dos juros nos Estados Unidos? Aí é o seguinte, Antônio, você veja só, o juro nos Estados Unidos efetivamente não aumentou, certo? Mas alguns agentes financeiros lá estressaram o papel deles de 10 anos, indo de 1,5 para 1,6, 1,7. E vejam a repercussão que isso traz para mercados emergentes como o Brasil. Então, assim, se aumentar... Porque o Brasil, ele sempre tem uma coisa que a gente chama CDS, que é uma taxa acima do juro americano. Uma taxa acima do juro americano. Então, automaticamente, aumentou lá, aumenta aqui, o efeito é quase que instantâneo, como se fosse com as ADRs e as BDRs, né? A ação lá nos Estados Unidos aumentou, de uma empresa brasileira, né? Por exemplo, Vale, Petrobras, tem ações negociadas lá. O que acontece? O preço aumentou aqui, aumenta lá automaticamente, certo? E se aqui tá feriado e lá o mercado está fechado, quando a bolsa reabre aqui, o preço já sai com toda a oscilação que aconteceu com a ação lá no dia que não era feriado e aqui era. Então, isso de maneira análoga acontece com os juros também. Então, aumenta o juro nos Estados Unidos, aumenta aqui no Brasil na mesma proporção, teoricamente. Mas o que a gente vê na prática? Aumenta mais aqui, porque o mercado estressa mais, certo? Quando vem o impacto de que o juro nos Estados Unidos subiu, bate um pânico no mercado, um desespero no mercado e as taxas dão um pulo. Elas sobem mais e depois se acomodam, ficando no mesmo CDS, tá? Ficando depois na mesma margem de taxas acima que os juros dos títulos brasileiros têm que pagar com relação aos americanos, certo? Então é uma coisa que a gente tem que observar sim, certo? Agora sim, o mercado todo está falando, olha, inflação dos Estados Unidos, inflação dos Estados Unidos, inflação dos Estados Unidos. E o Federal Reserve está dizendo lá, não, nós não vamos mexer na taxa, nós vamos manter o estímulo, pelo menos até 2023 e tal. Então, tem que ficar bem atento nisso, sim. Muito bem. O Jair pergunta para nós, quando você comenta em outros vídeos o aporte parcelado, eu uso mais a palavra fracionado, né?
quando as taxas estiverem subindo. Qual é o valor máximo dessas parcelas? Bom, assim, ó, vamos pegar assim, ó, a pessoa tem uma quantia por mês que ela economiza, que ela consegue ali apertar bem o cinto e, ó, isso aqui é o dinheiro que eu tenho para investir. Uma regrinha de bolso interessante seria dividir esse valor em 4 vezes e investir uma vez por semana. E aí você vai pegando taxas diferentes. Tá? Mas não é obrigatório ser assim. Pode ser, por exemplo, dividir em 8. Aí faz 2 aportes semanais conforme as taxas forem vindo. E se a taxa der uma salpicada boa para cima, de repente você pega 2 aportes e faz naquele momento que a taxa subiu um pouco mais. É uma sugestão. Se a gente falar em valores, por exemplo, você pega R$ 1.000, pode economizar R$ 1.000 por mês, 4 aportes de 250, é uma ideia interessante. Ou 8 aportes de 125, né? Também é possível. Agora, só para ilustrar assim, um exemplo mais extremo. A pessoa pode economizar R$ 3.000 por mês, tá? E ela decide fazer aporte fracionado extremo. Ela vai comprar todos os dias R$ 100 em títulos públicos. Ela vai chegar lá, vai ver qual que está com a taxa mais interessante para melhorar a sua taxa média, qual que está melhor do ponto de vista da inflação implícita, ou qual que está com um prêmio melhor no prazo X, ou ela viu lá que o gestor gostou de tal papel, daí naquele dia ela vai comprar aquele, ela vai fazendo assim R$ 100 por dia. Numa pessoa que, claro, né, é privilegiada, que possa economizar R$ 3.000 por mês. Então, gente, o que acontece nesse exemplo extremo? Acontece o seguinte, aí eu já também não acho muito legal, tá? Porque ela vai acabar pulverizando demais. E aí, quando vier uma taxa alta mesmo, ela pode estar sem mate na cuia, ela pode estar sem recursos para fazer um aporte mais interessante, certo? Porque ela fica nessa de investir R$ 100 todos os dias. Então, assim, use com moderação. Eu acho que de 1 a 2 aportes por semana vai estar bom para a maioria das pessoas. E vai se encaixar naquilo que o investidor normal, pessoa física, como eu, como você, consegue fazer. Ou seja, a gente consegue ali apertar, fazer uma economia no salário do mês, e aí então a gente vai pegar esse valor, vai dividir por 4, por 6, por 8, eventualmente por 10, e aí vai fazendo os aportes conforme o andar da carruagem, certo? Eu acho assim uma maneira muito tranquila de investir para longo prazo e nunca ficar sem dinheiro para uma oportunidade se a taxa der uma subidinha, tá bom? Vamos ver mais perguntas aqui. Bom, Jordan coloca pra gente. Apesar do Tesouro Selic não compensar a inflação no período que está abaixo, porque ele ainda está, né? Comprar atualmente, que está com Selic mais 0,33, esse aí é o 27, né? No tempo que o estresse acalmar, teremos um papel pós-fixado até o final do prazo que supera a Selic em um terço de por cento, né? Não supera a Selic em um terço, porque um terço da Selic, quando ela era 2, já era 0,66, né? Ou seja, se o normal é a Selic gerar um ganho real, mesmo que mínimo, no tempo teremos uma ótima taxa contratada, superando bem o IPCA. Olha, não dá para dizer isso, viu? Depois que porque assim, ó, esse 0,33 não é uma fração não é um terço da Selic a mais. É Selic mais 0,33%. Então assim, ó, se a Selic é 2, é 2,33. Se a Selic é 3,5, é 3,83. Se a Selic um dia for 5, vai ser 5,33. Então esses 33, eles vão diminuindo de importância à medida que a Selic vai subindo, certo? Tanto é que com essa mera elevação para 3,5, de 2,75 para 3,5, o que aconteceu com a oscilação dessa taxinha? Ela já passou a ficar em segundo plano. Porque o Selic, como a gente mostrou no vídeo da manhã, ele já está rendendo ali alguns reaisinhos por dia. Então ele está cumprindo o papel dele, certo? Assim, o raciocínio de que a gente vai ter um papel pós-fixado com um prêmio acima da Selic é interessante, tá? Isso é verdade. Mas eu acho, na minha visão, na minha opinião, que não compensa, certo?
porque tem um grande detalhe aqui que as pessoas talvez não se deem conta, que é o seguinte: um tesouro IPCA, quando você compra lá, por exemplo, tesouro IPCA 26, comprou na pior taxa, IPCA mais 2, certo? Que é uma taxa que você pode dizer ridícula hoje em dia, mas na época não era. O que acontece? IPCA mais 2, a pessoa ficando até o fim, ela vai ter IPCA mais 2. Agora, quem comprou Selic a 2%, agora não é mais 2%, é 3,5%, ok. Mas aquele período que rendeu a 2%, ele rendeu a 2%. E não volta atrás. Já o Tesouro IPCA, esse que comprou IPCA mais 2%, pode estar com rentabilidade negativa ou inferior à sua rentabilidade contratada, mas ele recupera no fim do prazo. E o Selic não recupera o tempo que a Selic ficou abaixo da inflação. Então, como a gente não sabe, será que a Selic vai mesmo para 6,5%? Ou quanto tempo isso vai demorar? Eu prefiro esperar do lado de fora, esperar na arquibancada, olhando o jogo, certo? E aí, qualquer coisa, eu vou ali, né? Falo ali com os jogadores e tal, e a gente de repente muda uma estratégia e volta a investir em Selic. Mas no momento eu acho que não compensa, mesmo estando esse 0,33. O Gabriel: quando o prazo do objetivo é inferior ao vencimento da NTB mais curta, qual seria uma boa estratégia? Temos um problema aí. Reduzir a duration da carteira com pré-24 e Selic, porém ficando mais exposto à inflação, é uma alternativa, certo? É uma alternativa. Preciso compor uma reserva para complementar a bolsa da residência durante 3 anos. Estarei exposto ao risco da marcação a mercado sem poder carregar o título até o vencimento. Bom, aí, como você cita aqui no comentário, uma LCI com vencimento mais próximo, sim, seria uma alternativa, sim. Só tem que ver um banco sólido, bem seguro, certo? E, bom, se 1º de julho de 24 não for problema para você e puder ficar até lá, eu acho que o pré-24 é uma boa pedida, tá? Por quê? Porque, olha só, com a taxa que ele está em maio de 2021, olha só, isso aqui é anual. Deixa eu reduzir um pouco o gráfico porque ele ficou fora aqui do nosso quadro. Mas é o seguinte, vejam que ele não está, isso eu falei no vídeo de hoje de manhã, ele não está superando 8,4. Ele, como a gente fez as simulações, ele pode ir a 9. Você vai ter uma rentabilidade mesmo no resgate antecipado. Mas o ideal é que não precise resgatar. Por quê? Porque você vai comprando mais, e vai ter lá os 8,28, 8,3, 8,38 lá no dia 1º de julho de 24. Então, assim, se esse prazo é bem tranquilo para você, eu acho que sim, é um papel que tem uma margem aí contra a inflação. Pode perder para o 26? Pode, mas se não tem o prazo, a gente não tem escolha. A gente não pode investir para 2026. A gente tem que investir para 2024. E aí o que eu faria? Eu faria uma composição assim de repente, alguma LCA, algum fundo que esteja aí com uma administração, uma taxa bem baixinha, né? Aí tem que ser, né? Porque a gente não tem alternativa. Infelizmente, o Tesouro não dá alternativas de curto prazo, certo? Fora do Tesouro Selic. Uma parcelinha pequena em Tesouro Selic e faria uma parcelinha um pouco maior nesse pré-24, mas tendo certeza absoluta de que pode ficar até o fim do prazo. Vamos puxar aqui. Bom, pessoal, já estamos com um vídeo bastante longo. A pergunta do Nelson é excelente, tá? Esse comparativo aqui do pré-31 com o IPCA 30, os dois que pagam juros, pensando em renda, certo? Nós vamos deixar essa pergunta para amanhã, às 18 horas, para não deixar esse vídeo muito longo, porque essa pergunta aqui demanda uma análise um pouquinho mais demorada. E sobre as outras perguntas, os outros comentários, todos muito positivos, muito bons, tá? Todos ganharam joinha, certo? Todos foram lidos, mas eu não quero deixar o vídeo comprido demais. Então, pessoal, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.